Olá, boa noite. Tudo bom com vocês? Hoje a gente tem live com uma médica veterinária. A gente vai falar aí da por que a gente não pode confiar nas plantas, por que a gente não pode depender das plantas para a nossa nutrição. Então a gente vai entender um pouquinho a diferença da nossa é, do nosso corpo e dos animais ruminantes. Vamos lá, Esther já entrou. Tudo bem? Tudo bom, Jade? Olá, tudo bem? A gente vai ter uma aula hoje. Pois é, tu sabe que eu tô na sala de aula aqui, tô com uma projeção do Data Show aqui que com certeza vai dar para ver depois. Uau, Eu, que eu foco massa! nele aqui porque eu acho que as imagens, elas Tá, ajudam muito, né? com E como eu sou certeza. professora de anatomia, a hora que eu vi o teu Instagram, até descobri por uma É, amiga minha, meu Deus, eu super me identifiquei. Eu falei, é isso que eu passo com meus alunos. Eu que falo, gente, foca na massa! anatomia, bem isso. É, E daí, agora, podendo levar isso mais longe, eu convidei a galera para assistir. Daqui a pouco eles que começam a entrar legal. Então aí, tem uns começam a alunos te seus seguir. aqui. Tem, a galera é show demais, são super parceiros. E eu acho assim, dá para a gente falar de uma forma leve. E eu gosto de mostrar para eles que contra fatos não há argumentos. Sim, Então a gente sim. tem que entender as coisas, tudo que é entendido fica muito mais fácil da gente assimilar e levar isso adiante, né? Com certeza. Já faz Então, uma revisão aí para quem tirou nota baixa na última prova. é verdade, para a galera da nota baixa, a galera da nutrição animal. E tu sabe que tem um dado muito interessante da nutrição animal que o meu professor de nutrição já falava. Ele falava assim, ó, a nutrição animal está anos-luz à frente da nutrição humana. Por quê? Porque a Com gente certeza. consegue coletar, por exemplo, assim, se eu vou fechar um animal numa dieta, eu consigo coletar, ter o dado do que ele ingeriu, do Uhum, que ele eliminou no esterco, do que uhum. ele eliminou através da urina, a gente consegue coletar isso depois e dosar, né? E na dieta humana, o que que acontece? Às vezes a gente não tem esse dado completo. Só que Uhum. a gente tem a anatomia do humano como a anatomia de um carnívoro. Gente, isso é muito importante. Então, lembra aquela figura da evolução? Eu acho super legal aquela figura da evolução humana, né? Que Uhum. foi a partir daí que partiu a nossa conversa. Então, a gente evoluiu para consumir carne, proteína de alta qualidade e biodisponibilidade. O que que é isso? O meu corpo sabe o que que é aquilo, sabe Uhum. como utilizar aquilo. Isso é fantástico. O nosso corpo, gente, não é opcional, é obrigatório. A gente precisa de proteína animal. Precisa, não é, ai, se eu quiser comer. Não é, você vai ficar doente. Então, o que que a gente tem notado? Não culpe o açúcar, eu gosto de falar assim, ó, Exato. não culpe a carne, aliás, né, Pelo pelo que o mal que o açúcar fez. açúcar e o carboidrato fizeram. Então, aí Uhum. são os primeiros pontos que eu gostaria de abordar contigo, com a galera. Não sei se quer mandar um recado para meus alunos, que eles todos vão assistir depois que eu mandar esse vídeo para eles. Pode mandar. Maravilha. Porque. Não, vamos começar nesse sentido mesmo. Até algo que eu ia dizer, que Uhum. hoje a gente vê um apelo muito grande. Não passa assim um dia um seguidor que me manda uma mensagem falando de um post que alguém fez. Infelizmente, até canais super grandes. Hoje foi de um É, canal que tem mais de 1 milhão de seguidores falando para reduzir a nossa, carne vermelha e que o consumo de carne é totalmente não, opcional na nossa dieta, que a gente tem proteína não, nossa. vegetal e que a gente não precisa comer carne. Então, eu estava muito ansiosa por essa live para a gente falar um pouquinho para o pessoal por que a gente tem que comer carne e animais que são ruminantes, eles podem depender de plantas e por que a gente não tem Isso. eficiência, né, para a gente ter uma alimentação baseada em plantas. É exatamente isso. Então vamos partir do primeiro princípio. A evolução humana se deu porque, em algum ponto da evolução, em algum ponto da história, os chimpanzés optaram, conseguiram ter acesso à proteína animal de qualidade. Uhum. Isso fez com que o nosso cérebro se desenvolvesse e crescesse. No final dessa aula, eu deixei um artigo de Harvard, Legal. 2016,
para a galera acessar e ver os pesquisadores comprovando. É um artigo bem completo, porque ele fala que a evolução só se deu pela ingestão de carne e que a gente precisa manter a ingestão de carne. É aquela coisa, se a gente evoluiu para consumir, a gente levaria milhões de anos para fazer o caminho de volta. Só que isso não é interessante, porque se a gente teve um salto evolucionário, com tamanho de cérebro e tudo, enfim, muitos benefícios, por que eu vou voltar atrás? Então, primeiro ponto, pessoal, a gente tem que ver que animais herbívoros, eu vou virar para a apresentaçãozinha aqui. Show, vamos lá. Para vocês poderem. Gente, é uma aula, meu chuchu, eu tô com saudade da aula. Deixa eu só dar um foco aqui. Aí, gente. Então, galera, primeiro ponto, o que é um animal ruminante? O animal ruminante, ele tem um estômago, tá? Só que esse estômago dele é multicompartimentado. O que é um estômago multicompartimentado? Ele tem 3 câmaras fermentativas, que seriam rumen, que é a maior, retículo, omaso. Essas 3 câmeras que antecedem o estômago verdadeiro, que a gente chama, que é o abomaso, elas fazem fermentação. E essa fermentação é o que possibilita, atenção, gente, é o que possibilita esse animal ser um herbívoro. É essa fermentação. Então, não olha vai querer tu copiar. Olha o tamanho do aparato digestório que esse bicho tem. Para ele aí, poder, gente, para colocar nos stories de vocês, já vai pintando os slides. Isso aí, para ele poder fazer essa digestão de celulose, hemicelulose e aproveitar o que a planta oferece, perfeito? Nós temos isso? Sim. Não, depois eu vou mostrar para vocês, a gente não tem isso. Então, primeiro ponto, o ruminante, olha o tamanho, eu botei uma outra imagem aqui, que mostra a capacidade em litros desse estômago, porque é um estômago multicompartimentado aqui, ó. Então, nossa, o rumen tem uma capacidade de 70 a 100 litros. Quando a gente vem para o retículo, 3 a 5 litros. O omaso faz absorção de água e nutrientes depois que eles foram fermentados. Tá, isso é muito importante, eu já vou fazer um comentário bem legal aqui sobre a fermentação ruminal do animal ruminante, tá? E daí sim que eu vou vir para o estômago verdadeiro, que a gente fala que é o abomaso, que cabe em 5 a 8 litros. O que seria esse estômago verdadeiro? É que a gente fala erroneamente que eles têm mais de um estômago, não é? É um estômago com vários compartimentos. Isso. Esse com capacidade para 100 litros, que é o rumen, o animal ingere. Olha quantas horas um herbívoro precisa passar consumindo, de 10 a 16 horas de ingestão. Ele tem que tentar apreender o máximo de alimento que ele consegue, para daí ele começar a fazer... Ô, Carol, peraí que eu vi uma aluna minha, diva! Então, aqui, ó. Então, a gente vê que um animal tem todo um aparato digestório preparado para consumir planta. Pode simplesmente ele ingerir, pá, foi para o estômago, vai para o intestino? Não, ele morreria de fome, tá? Por quê, pessoal? O rumen, esse cara aqui, ó, 100 litros, meus queridos, nem que a gente queira tomar isso em chope, não dá. Brincadeira, galera. Então, olha só. 100 litros aqui para esse animal ficar revolvendo. Enquanto a partícula não está pequena o suficiente, esse alimento volta para a boca, é remastigado e deglutido novamente. Então, vocês vejam que... Peraí, vamos fazer um comparativo assim, ó. No ser humano, o que acontece se o alimento que chegou no estômago quiser voltar para o esôfago? A gente tem uma patologia, não tem? É o refluxo. Queima o esôfago, correto? Nesse animal aqui, que é preparado para ser um herbívoro, neste animal, o que a gente tem? A gente tem uma câmara estomacal e essas 3 primeiras câmaras, o pH é um pH 7, básico, neutro, tá? 6 e 8 ali, no máximo 7. Por quê? Porque isso vai passar pelo esôfago e volta. Aí, pessoal... A gente vê um terneirinho aqui. Como é que o terneiro nasce? A gente fala que o terneiro, né, os animais, ruminantes em geral,
Eles não nascem ruminantes, eles se tornam ruminantes. Ah, Por que quê? legal. Olha, é super legal essa parte, porque eles são mamíferos, correto? Sim, O sim. leite não pode ficar. Você lembra aquela câmara de 100 litros que eu estava mostrando lá? Quando o Uhum, animal nasce, ela é essa pequena aqui, ó. uhum. Quando ele está tomando leite, quem está desenvolvido é o abomaso, que é o estômago glandular ou verdadeiro, que secreta ácido, que vai ser o semelhante ao nosso, perfeito? Uhum. Então, olha só que legal. Quando ele é mamífero, é semelhante ao estômago de quem? Nossa! Humano. Ó, humano. Aí ele tem as câmaras estomacais aqui, tem, mas elas ainda não estão desenvolvidas. Elas vão se desenvolver a partir do momento que ele vai deixando de ser exclusivamente mamífero e começa a consumir o quê? Vegetais. Então vocês estão vendo Uhum, a diferença que tem aí só no bovino. Bovino, quando eu falo bovino, eu estou me referindo a todos os ruminantes. Beleza? uhum, Aí vem um animal que a gente adora, que é esse aqui, ó. O equino, lindo, maravilhoso. O equino, ele é um monogástrico. Então, ele tem um estômago simples. Só que o que, uhum. que o equino tem diferente? Por que, que ele deve ser um animal que precisa de fibra? Por que, que ele tem que ingerir fibra? Por que, que ele pode ser um herbívoro? Pessoal, o intestino do equino é algo descomunal, é simplesmente enorme. Uhum, E ele tem uma estrutura desenvolvida chamada de seco, ou seja, uhum, ele é secofuncional. O animal uhum. secofuncional, ele faz fermentação no intestino. Então, o que, que o bovino faz no rumen? Eu posso dizer que ele faz Ele no faz no intestino. intestino. Tá. Isso. Por isso que ele pode e deve comer também o quê? Fibra, volumoso, que nem a gente chama na medicina veterinária. E aí Uhum. que vem uma coisa muito legal do equino, que ele mostra pra gente assim, ó, na vida prática, o que que acontece quando no equino a gente exagera no carboidrato. Ele vai Hum, desenvolver uma doença crônica chamada laminite. Você pode uhum. até inviabilizar o cavalo, ter que sacrificar ele pelo excesso de Carboidrato. Uau. carboidrato. Ele precisa comer o quê? Volumoso, pasto, feno, senão ele fica lindo comendo bastante grão, sabe? Fica lindo Uhum, comendo uhum. bastante grão, bastante concentrado, só que o intestino dele é Não. secofuncional, precisa do volumoso para fazer a fermentação, fazer ácidos graxos voláteis, e aí ele tem um sucesso na dieta dele herbívora. Perfeito? Uhum. Então a Sim, gente sim. falou por enquanto dos herbívoros. Essa imagem tá pequenininha, pessoal, tá tudo referenciado, só que eu vi que ficou super pequenininho, mas estão tudo Ah, sim, mas não referenciado. se preocupa. Se alguém quiser depois pedir, eu entro em contato contigo. Isso, perfeito. Então, assim, ó, e quando a gente vem para outro animal aqui, muito próximo nós também que amamos, o cão, o Ah, o que que a Wilfred gente aqui, ó. Esse é para nota você, no. Wilfred. Que lindo! Meu Deus! Presta atenção, que esse é você agora. Vai lá. Agora, por que que eu botei o cão aqui? Eu podia ter colocado um felino? Podia. Eu botei o cão porque eu optei como um carnívoro que a gente tem próximo da gente, Uhum. né? Que ele é um animal que precisa de carne também, que agora a gente vê que eles têm uma linha também de alimentação natural para cães, que é toda feita baseada em carne, para eles consumirem. Existem cães que têm alergia às rações. E daí eles Uhum. conseguem se alimentar bem nessa dieta, assim. Os cães que estão com problema de obesidade, porque eles convivem com a gente dá pão para eles, não Sim, pode. sim. Dá Sim, um sim. monte de coisa errada para eles, a gente faz eles terem problemas iguais aos nossos, diabetes, Aqui o Wilfred come uma obesidade. dieta carnívora crua com ossos. Então eu nem Viu? dou carboidrato, Perfeito, nem fruta, nem perfeito. vegetais. Ele come só carne, osso e cru. Viu? Tá super saudável, tá super certo para ele. Porque, gente, nós que tiramos ele da natureza e botamos para morar com a gente na casa. Existe uma Uhum. coisa muito interessante que eu vou falar agora. Pessoal, muitas das coisas que eles tentam nos empurrar, né, que são de origem vegetal, é porque é resíduo da indústria. Tipo, eu acho uma Uhum. barbaridade aquela PTS, que é a tal da proteína texturizada de soja. Gente, Sim, aquilo é sim. resíduo.
E daí, ai, vamos, não pode jogar fora, vamos tentar otimizar, faz o quê? Lança modinha. Super errado, Uhum, nosso corpo não pode consumir isso. Olha só uhum. que legal. Vamos Então ver lá vamos o voltar para o Wilfred. nosso doguinho aqui, ó. O doguinho, o que está aparecendo em vermelho aqui, parece um bordozão, isso é o fígado. Verde Uhum, claro, o estômago. E daí a gente tinha um estômago simples, uma câmara só. E daí uhum. vem o intestino aqui, delgado, com duodeno, jejum, ilho. E eu quero chegar nessa parte aqui, ó. Lembra que eu falei que o equino era seco-funcional, correto? Sim, sim. Carnívoros não são. O seco dos Hum, carnívoros é atrofiado. Então, uhum, o cão tem um seco minúsculo aqui, que parece esse chapéuzinho aqui. uhum. Parece uma voltinha. E aqui a gente tem a válvula iliocecocólica. E daí eu vou para um intestino grosso também pequeno, não é muito grande, como é o do equino. E acabou o trato gastrointestinal. Agora, meus queridos, eu ousei a imagem de humano. Olha que legal. É bem semelhante, né? Gente, semelhante, para não dizer quase igual. Olha aqui, a gente tem um fígado também de um tamanho parecido com o dos cães, ou comparado com os dos cães. Cães de porte grande, tá, gente? Não vai pegar a anatomia daí, pegar um comprimento intestinal de um cachorro, de um Um pincher, pincher. e pegar de um Rottweiler, vai dar diferença. Então, olha só. Aqui a gente tem um estômago simples, aí vem duodeno, jejuno e ilho. Aí eu aumentei aqui para chamar atenção para essa parte aqui, ó. Pessoal, o intestino humano também vai ter a válvula ilho-seco-cólica, que é uma junção do intestino delgado com o intestino grosso. Uhum. O seco, que no equino cabem aí 60 litros, no humano é atrofiado. Está vendo essa pontinha aqui? Sim, sim. Sabe como que a gente conhece o seco no ser humano? Hum. Quem já ouviu falar de apendicite? Ah, ainda bem que eu nunca tive, mas já. Eu chegava com gases no hospital de tanta fibra que eu comia e sempre achavam que era apendicite, mas era fibra. Isso. Qual que é o problema desse excesso de gás no intestino e o apendicite? Eu queria falar da apendicite porque ela é uma inflamação do apêndice. Quem é o Uhum, apêndice? O seco. Então, uhum, olha que legal. O nosso seco ele involuiu. Ou seja, a uhum. gente não faz A fermentação de gente não fibra fermenta mais. mais. Uhum, Não! Então é isso, esse era o ponto chave que eu queria mostrar as várias anatomias, para daí a gente uhum, chegar na humana e falar que é uma anatomia de carnívoro. uhum. Carnívoros possuem costelas flutuantes. O último par de costela é flutuante. Adivinha quem tem costela flutuante também? Ser humano. Nós temos Uhum, dentes carniceiros, né? Que são os nossos uhum, caninos. Dentes para rasgar. Rasgar o uhum, quê? Carne. E galera, lembra de uma coisa super importante que eu adoro frisar para o pessoal da veterinária. A gente faz refeições, né? A gente ingere quantidades de alimentos, parece muito parecido, por exemplo, com um leão. A gente chega, a gente sim, come sim. uma porção de carne ali, Fica e depois você saciado. fica saciado, vai trabalhar, vai digerir, tem minha massa muscular forte, faça essa Uhum, digestão. Gente do céu! Lembra quanto tempo eu falei que um equino e um bovino têm que comer? De uhum, 10 a 16 horas de ingesta para daí digerir e ter a otimização de tudo isso. Gente, quando a gente pega isso, tá, mas eles são um ruminante e um equídeo. Então vamos com o chimpanzé, que é o mais parecido com o ser humano aí. uhum, Pessoal, pelo menos aí 8 a 10 horas de ingestão, para ele se manter, manutenção. É uma quantidade absurda. O intestino deles ainda tem um seco não tão desenvolvido quanto o do equino, uhum, mas não é involuído como o nosso. Então, assim, uhum, ó, a gente chegou num patamar de evolução do ser humano que a gente não pode ficar sem a carne. Não pode. uhum. É algo assim, ó, que graças a Deus as redes sociais elas estão dando essa voz para coisas corretas. E daí eu falo assim, ó, contra fatos não há Não, não há argumentos. argumentos. Exato. Quando a Isso gente. aqui que eu queria mostrar para vocês. Gente, nada mais, nada menos que Harvard, essa pesquisa aqui de 2016, está aqui a data. Uhum, Os pesquisadores são Catherine Zink e Daniel Lieberman.
eles fizeram uma pesquisa comprovando que não tem como voltar, é como se a gente quisesse assim, ah, beleza, a gente foi para cá evoluindo comendo carne. Então Aí agora assim, vamos voltar. não quero mais comer carne, viu? Teu corpo já não é o mesmo de milhões de anos atrás, é outro corpo, sabe? E daí entra aquilo que eu estava falando para vocês, galera, cuidado, a gente tem mega produção de soja, mega produção de grãos. Essas megas produções, elas geram depois na indústria, a gente usa o grão de soja, prensagem, tira óleo, não sei o quê, sobra o quê? Resíduo. Resíduo. Posso ganhar dinheiro com esse resíduo? Posso, é só lançar uma dieta da moda que eu dou destino para resíduo. Olha que horrível isso, gente. E daí o que o pessoal... Eu vou falar uma coisa para vocês, porque eu já fiz isso. Eu fiz uma vez, tava nessas coisinhas assim, né? E daí eu fui tomar aquele leite de soja, que na verdade não é leite, né? É um nome comercial. Gente do céu, leite de soja, sabe o que ele faz? Se você pegar e consumir derivados de soja, você vai ter tantos flatos, mas tantos gases, porque ele apodrece no teu sistema gastrointestinal. Porque o teu corpo não sabe o que é aquilo, não tem como... É como se você resolvesse comer, sei lá, um plástico, o teu corpo vai olhar, essa pessoa ficou louca. Mas a gente faz isso direto com alimentos. Então, assim, ó, tá com muitos gases, tá errado. E quando a gente vem para carnívora, quando você ingere a carne, a gordura animal, a gente precisa... Quer saber outro segredo, Jade? Eu adoro É bem contar. absorvido, né? É bem absorvido, ó. Todas as nossas células do corpo, todas, tem uma coisa chamada membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é uma camada que envolve toda a célula e ela é lipoproteica. O que é lipoproteico? É gordura e proteína. Sim. De onde eu tiro gordura e proteína para fazer células novas, para fazer esse desenvolvimento celular da alimentação. Perfeito? Se a pessoa para de ingerir carne, da onde que as células vão tirar a matéria-prima, de onde que ela vai desmontar a carne que você comeu, pegar os aminoácidos, montar como uma outra proteína, entende? Como que o teu corpo vai fazer isso se você não está ingerindo carne? É uma loucura, sabe? É se matar aos poucos. Você fica, na verdade, desnutrido se você adotar uma dieta 100% vegana, você vai desnutrir. Sim, é o que a gente vê que acontece, né? Assim, tem muitos veganos, até na minha sala da faculdade. Ontem eu dei show lá, que teve aula e eu peguei umas costelas aqui, tava comendo na frente de todo mundo. Tem muito aluno vegano na minha sala. Mas assim, você vê que tem pessoas que são magras, até falo na faculdade, mas são magras de desnutrição. E outros tantos, eles estão obesos porque eles trocaram a proteína animal, né? Trocaram a carne por carboidrato refinado. Então, eu mesmo já falei com vários seguidores aqui que eram veganos, falaram, Jade, eu fui vegano para perder peso e eu acabei engordando 20 quilos. Então, você vê que a dieta não é saudável de nenhuma forma, né? Ou ela te deixa magro de desnutrição, ou ela te deixa obeso porque tu caiu de cara nos carboidratos refinados, né? Isso aí, porque a gente tem que entender assim, ó, vou explicar uma coisa para vocês. O que acontece às vezes quando o animal ele tem deficiência na dieta? Ele começa a gente fala que deturpa o paladar, ele começa a procurar às vezes outras coisas. A gente é bicho, gente. A gente é um animal. A gente é um animal racional. Quando começa a faltar, o que começa a acontecer? Você começa a buscar em outras coisas, você pode desenvolver uma compulsão alimentar porque o teu corpo está pedindo desesperadamente para você comer algo útil para ele. Quer ver? Eu vou lançar um desafio que é super prático e todo mundo pode fazer em casa e é bem assim, ó, é visível. Você pega uma panela qualquer, de preferência aquelas ruins que grudam, sabe? Vou fazer um ovo, o maldito do ovo fica grudado lá. Ou vou fazer uma carne e gruda tudo na panela. E eu quero que você use óleo de soja primeiro, faça uma coisa nessa panela que gruda, usando óleo de soja, beleza? Depois você vai pegar banha de porco,
banha. E vai usar a mesma panela, depois limpa ela e daí usa a banha. Você vai ver que a banha não gruda. Na hora de lavar, você mal passa uma esponja, aquela banha já sai, enquanto o óleo está ali grudado, encralacrado. Nosso corpo não sabe o que é óleo de soja, gente, não sabe. A banha, ele sabe. O óleo de soja entope, ele faz o colesterol ruim, ele vai, gruda, ele começa a obstruir vasos. Sim, sim. Banha não. Por quê? Banha de origem animal. O que aconteceu? Tem outra história muito linda também, que é um conto de fadas reverso, que eu digo que é a margarina, que foi uma grande enganação de marketing também que aconteceu. Com Todo mundo certeza. consumia super certinho, né? A Banha, manteiga, bem sebo. bonitinho. Aí vieram assim, manteiga aumenta o colesterol, não consumam manteiga. Aí todo mundo começou a consumir margarina. Margarina também é o quê? Resíduo, galera. Junta um monte de resíduo, bota um gosto lá e joga pra todo mundo comer. A gente até que vê, acontece? até hoje a gente vê margarina com gosto de manteiga. Fala, ué, mas é só o gosto Como da a manteiga que é manteiga. bom, né? Não, dá a entender assim, que só o gosto da manteiga que é boa. Ela é ruim, mas aqui eu tenho a margarina, que então é boa, com o gosto que é bom que você queria. Sabe? É só isso prestar aí. um pouquinho de atenção que você pega ali o Isso, gancho, que você né? começa a pegar, porque é mais barato produzir uma coisa com coisa que eu ia jogar fora mesmo, entende? Ou com coisa que eu tenho muito. Então, assim, ó, proteína animal é proteína de alta qualidade, alta biodisponibilidade. O meu corpo sabe o que é isso, sabe como utilizar isso. Sabe? A banha, o pessoal tinha um pouco aquele negócio assim, nossa, eu vi uma pergunta aqui, posso usar banha? Banha pode, gente. Banha de origem animal, banha, você pode sebo, usar. manteiga. Pode usar, gente, pode usar. Então faz esse negócio da panela que você vai mudar o resto da tua vida, que você vai pensar assim, ó, você vai ver que a banha, ela limpa, ela solta, ela não gruda. Se você botar na palma da tua mão, ela derrete. Por quê? Sim, sim. Porque o nosso corpo, tipo, reconhece a banha, entende? Eu estava estudando um pouco de coisas de beleza, assim, como é que as pessoas se cuidavam antes de a gente ter uma infinidade de produtos, né? E a banha era utilizada para cicatrização, a banha era utilizada para hidratação. Outro dia até eu fui na casa da minha avó e eu elogiei o cabelo dela. Eu falei, vó, que cabelo lindo, o que você tá fazendo? Aí ela falou assim, eu passo banha, eu sempre passei banha, eu compro até hoje, passo no cabelo. Então os mais velhos detinham esse conhecimento e hoje se perdeu. Todo mundo tá procurando lá Kerastase, alguma coisa que vai hidratar o cabelo. E o pessoal usava banha para hidratar a pele, usava banha para curar feridas, usava banha para passar nos cabelos e na alimentação, né? Na alimentação, pessoal, carne em lata, a banha conserva, né? A banha Exato. conservava, ela era nossa primeira geladeira, a geladeira primitiva, era imersa, as carnes ficavam imersas na banha. Porque a banha eu posso esquentar e ela esfria e ela não muda, ela continua sendo banha. O óleo, uma vez que você esquentou, ele vira outra coisa. Por isso que a né? gente vê aquele vegetal. pastel lá de feira, aquele óleo que já tá preto, aquele negócio. Quando a gente usa banha para cozinhar, a gente percebe que isso não acontece, né? O tutano para o cabelo também, tem uma pessoa perguntando aqui, ó. Gente, tutano é uma maravilha. Vocês querem ver o que é a melhor coisa? Agora eu vou falar um negócio assim, ó. Meu pai, ele é médico, trabalha com essa medicina também, a gente conversa muito sobre dieta. Tu super tem que conhecer ele também. Ele mora lá em Erechim, eu estou em Guarapuava, Paraná. Ele é no Rio Grande do Sul. E uma das coisas que a gente estava falando, você quer saber o que você tem que fazer como anti-envelhecimento. Tem que ser corriqueiro, tem que ser sempre. Consumir fígado de animais 2 vezes na semana, no mínimo. Eu como todo dia. Eu adoro fígado também, gente. É coisa assim de acostumar, saber preparar. Vou dar uma dica para preparar fígado, que quem não sabe comer vai aprender a comer fígado. Porque o fígado, gente, ele possui vitamina K. A vitamina K você encontra na víscera do animal, mais especificamente, abundantemente falando, e de uma forma que o meu corpo vai olhar assim, vitamina K, quero, tá? No fígado, gente, então assim, ó, para fatores anti-envelhecimento, consumir fígado 2 vezes na semana, porque ele vai ter o quê? Vitamina
K, famosa vitamina K, a gente precisa dela para fatores de coagulação, para as nossas células. Então, assim, ó, vai dieta anti-envelhecimento, vai indicar o quê? Proteína animal e víscera. Tem que comer. Ele fala assim, ó, come víscera mesmo, tem que comer 2 vezes por semana, tem que comer fígado. Então, assim, ó, fígado, para fazer ele ficar bom, fígado bovino. O de ave não precisa. Eu acho que o de ave é gostosinho, assim. Eu gosto do sabor dele. Mas o bovino, que às vezes pode ser um pouco mais forte, sabe o que você faz? Parece estranho, mas dá super certo. Você deixa ele de molho no leite integral, um pouco antes. E tempera ele. Tipo, põe ele de molho no leite integral, dá aquela temperada e daí faz como você faria na banha, né? Dá aquela fritadinha nele e come. Meu, fica suave. Fica perfeito, fica muito bom, né? Sim, e a sim. gente falando assim, ó, esse artigo, eu só vou frisar mais uma vez ele, Jade, Tá, que esse mostra aí pro artigo pessoal. aqui é um artigo dos pesquisadores, se você colocar assim, ó, impacto da carne, tá? E da dieta low carb, paleolítica que eles falam, né? Para os humanos. Então, o que ele estava falando? A dieta carnívora. E eles comprovaram, através desse artigo de 2016, então se você botar Harvard, dieta carnívora 2016, o Google já puxa. Tá? Com Catherine e Daniel, são os 2 pesquisadores. O que esse artigo fala? Que a gente não pode viver sem carne. Que isso foi um salto evolucionário e que a gente precisa manter a carne. Só que o que a gente tem que cuidar? Galera, todo carboidrato que você come, ele vai virar açúcar, tá? É um açúcar de fantasia, vamos falar assim. E eu vou contar uma coisa para vocês, açúcar é vício, a gente é viciado em açúcar. O açúcar, ele é um vício tal qual é o vício da cocaína, vamos falar assim, ó. Por quê? Porque a gente sente que, aí eu quero aquilo, sabe? Quero. Mas, na verdade, se você parar para pensar, não é natural que o nosso corpo consuma aquilo, porque o carbo, ele vai levar uma série, ele vai fazer pico de insulina, porque ele digere extremamente rápido. Então, inunda de insulina. O que acontece? Entra um monte de açúcar para dentro da célula. Aí, o que acontece? Pico de fome de novo. Meu Deus, eu preciso mais. Quando você come carne... E você carne, não sai disso, né? Isso é um círculo vicioso alimentar. Quando você consome carne, que é proteína de alta biodisponibilidade, a insulina ela faz assim. Ela faz um caminho lindo, aí ela baixa devagar. Então, assim, ó, é lento. O nosso corpo ele não foi feito. Sabe o que acontece se você ficar fazendo esses picos de insulina? Pico. Comi um monte de doce, fiz pico. Você vai desenvolver diabetes. Você quer desenvolver diabetes, é só ficar fazendo pico. Bala em jejum. Nossa, maior erro do ser humano. Pegasse, nossa, vou dar uma enganadinha na fome, comer uma bala. Parabéns, você fez um pico lá em cima de insulina. Daqui a pouco você já tá com fome de novo. Daqui a pouco você tá com fome de novo, daí o teu corpo, você fica enganando o teu corpo. Tu não consegue utilizar a gordura corporal que você já tem armazenada como Isso, energia. Show de bola, show de bola. A gente tem que entender, eu acho assim, ó, graças a Deus as redes sociais estão dando voz pra gente conseguir falar, e eu acho assim, galera, contra fatos não há argumentos, né? Eu tenho que fazer um meia-culpa porque eu viro e mexe, às vezes eu como um docinho. Eu não estava levando a dieta muito a sério e agora eu vou voltar para essa dieta voltada à carne. Conversei com meu pai também. Estou acompanhando o Instagram, achei muito legal, porque é informação de qualidade. Ele tem qualidade Instagram total. também, teu pai? Tem sim. Ele não mexe muito assim, mas ele tem sim. Mas ele tem essa parte assim, ó, ele prescreve para as pessoas o quê? Dietas corretas, viu? Você vai ter que comer carne mesmo, você tem que comer víscera. Você tem que. O ovo pode ingerir ali também, vai que o teu corpo vai saber, usa banha, sabe? Meu pai é Aurélio Reinaldo Mendes, alguém perguntou ele aqui, ó. Ele é médico já, nossa, já tá nessa caminhada há muitos anos. E deve ser difícil, né? Porque hoje em dia, assim, a gente vê... Meu irmão tá fazendo faculdade de medicina e eu fico de cabelo em pé quando ele começa a contar as coisas que ele escuta na faculdade, quando eu vejo as coisas que... Ontem eu tive aula na faculdade, estavam falando de dieta da palma da mão, que a gente tem que medir a carne. Nada a ver. Eu falei, ai, cara, eu não tô acreditando, sabe? Que a gente tá em 2020, a gente ainda tá ouvindo essas baboseiras e parece que não tem fim, né?
Porque uma Pois vez é, que vai só se reciclando esses conteúdos inúteis, né? isso. Na verdade, assim, ó, o que que acontece? A dieta carnívora, a carne, é uma proteína, ela é uma proteína mais cara para a pessoa consumir, né? Exato. E qual que é o problema? Essas outras coisas que vêm da indústria, elas são produzidas num volume maior e eles têm que mandar, vamos falar, eu vou falar no e cru, eles têm que desovar isso aí para alguém. Pra massa, né? Como desovar coisas que eu, por exemplo, assim, ó, eu tenho certeza que o pessoal, os grandes diretores, eles não têm uma dieta com o que eles vendem. Eles comem Sim, com carne, certeza. consomem carne, Com consomem certeza. carne, porque o que que eu bato muito na tecla da galera da VET aqui, ó. Inclusive a veterinária é muito legal que tem a gente, e muita gente entra como vegano e sai como carnívoro. Porque Uhum. você Você começa a começa a entender entender, né? o ciclo. Então, outra coisa que eu quero chamar muita atenção, que daí eles usam como desculpa, tá? Olha só, eles fazem assim, ó. Ai, eu não como carne pela causa animal. Ai, isso eu já ouvi bastante. Não sei se você já não ouviu. Gente, Ah, toda hora. Você quer salvar os animais? Coma carne, tá? Coma carne com rastreabilidade, que é um animal que você sabe o que que aconteceu com ele desde o dia que ele nasceu até o Uhum. dia que ele foi para o abate. Uma coisa Uhum. que a gente da veterinária, a gente está expandindo essa informação e agora está mais fácil, porque a gente não é mais preso a uma emissora, né? Olha só, carneiro com porco e torresmo, melhor coisa da vida. Com Maquele certeza. Oliveira. Maquele foi quem me apresentou para você, Jade. Ah, um beijão aí, obrigada, viu? Ó, Foi você que ela, por isso que eu fiz possibilitou essa live questão. hoje. Fiz questão de falar dela. Então, pessoal, agora até me emocionei e me perdi. Eu estava falando da. Ah, tá. Estava falando Da dos animais. rastreabilidade dos Rastreabilidade. animais, Então, isso. pessoal, vocês têm que entender assim, ó. O produtor, ele quer que o animal cresça bem saudável. Existem 5 liberdades inerentes aos animais que a gente deve respeitar. Então, Uhum. assim, ó, o pessoal não entende que o animal dos maus tratos, ele não ganha peso, não Uhum. engorda, ninguém quer maltratar o animal, não Depois tu quer. não vende aquilo. Você não vende. Quer ver uma coisa que ninguém sabe? Vai carregar o boi, eu vou dar uma porrada nele aqui só porque eu quero. Sabe o que que acontece na hora que chegar lá no frigorífico? Nesse local que você fez o hematoma no animal, essa carne tem que ser jogada fora. Você acha que alguém vai Uhum. querer ter descarte, desconto, porque alguém resolveu que queria dar uma porrada no bicho? Então tem Imagina. muita coisa assim, ó, que é uma mentalidade. Às vezes eles pegam uma exceção e fazem como se aquilo fosse a regra, não é assim, Uhum. né? Uhum. Então a gente fala assim, ó, você quer salvar os animais? Coma carne. Porque Uhum. a gente vê o quê, ó? Vai na Índia ver lá que a vaca é sagrada, ninguém come carne bovina, se aquelas vacas tão saudáveis ou estão lá E a população tá pelambrando doente, lá. né? Tem índice Sim, altíssimo de diabetes na Índia, que é um país que não se consome tanta proteína animal quanto a gente vê em outros lugares do mundo. Então, um país que está doente porque tem a ignorância de excluir carne da dieta, né? é isso aí. Então, assim, pessoal, olha só, os mitos da produção animal, a gente gosta de falar sobre isso, né? Quais são Uhum. os mitos? Que a gente maltrata, não maltrata. O segundo mito, do leite. A galera fala assim, porque não sei o que, a gente não deve consumir leite. Deve sim. Eu tenho na minha casa uma senhorinha de 98 anos, que é a minha Uhum. avó, firme, forte e guapa, e a Uhum. dieta dela é baseada leite, carne, banha, viu? É alimentação rústica, a gente brinca da velhinha. Mas, gente, ela Uhum. tá ótima, tá melhor que a gente que come muito doce. Ela não come muito doce. Ela Uhum. não é muito do carbo, assim. Pão Sim, só feito o em leite. casa. Eu, particularmente, nunca advoguei aqui contra leite. Eu acho que vai muito da tolerância de cada um. Algumas pessoas, de fato, não É, isso conseguem aí. consumir, outras sim. Mas a Isso. gente tem, por exemplo, população, os maçais, que a dieta deles consiste em leite, carne e sangue, né? E são extremamente saudáveis. Então, eu, particularmente, não Morcilha, advogo. chouriço. Exato. Eu adoro, viu? Nossa, eu adoro essas comidas aí toda, né? Sabe o que que eu ia falar do leite? O leite é assim, ó, nós todos nascemos mamíferos. Todo Uhum. mundo, a gente vai tomar leite, então a gente produz lactase. São exceções as pessoas que não produzem desde bebês,
tá? Que daí são os bebês que realmente têm uma intolerância, o médico tem que identificar, senão a criança começa a literalmente morrer de fome ali na frente dos pais, tá? Sim, sim. Aí o que que acontece? Se a gente sempre continuou consumindo leite, a gente sempre continuou estimulando o nosso organismo a produzir a lactase, que é quem vai quebrar a lactose, né? A enzima lactase quebra a lactose. Se por alguma dieta da moda, às vezes eu quis cortar totalmente, zerei lactose da minha vida, zerei. Não posso ver nem cheiro de leite porque engorda, né? O pessoal pega as dietas restritas e toma pra si. Não é assim que funciona, galera. Ficou tomando leite de soja no lugar do leite, no lugar do leite normal, né? Gente, vou dar uma dica para as pessoas. Se você for na casa do boy ou na casa da mina e tiver leite de soja, ele vai soltar muito pum, tá? Vai sim. Junta com Vai que eu feijão, sei. comeu no almoço ainda, tal. É uma bomba. Então, assim, ó, nosso corpo ele é super inteligente. Tudo que a gente não usa, tudo que entra em desuso, ele entende que não é necessário que eu produza e ele para de produzir. Pessoal, preciso produzir lactase se eu não estou ingerindo lactose? Não. Então, existem pessoas que desenvolveram intolerância à lactose devido a muitos períodos prolongados sem exposição, sem consumir. Aí o corpo fez o quê, meu? Por que eu estou produzindo isso para jogar fora? Não vou. Então aí você teve uma intolerância desenvolvida. E isso é muito ruim, gente, porque sabe, mas tem o grão de bico, tem cálcio. Né? O grão de bico, ele até tem cálcio, mas sabe quando é que ele tem cálcio? Quando ele foi bem digerido por máquinas. Que aí que deu o índice de cálcio que ele tem. O teu corpo não é uma máquina, não. Sabe? O teu corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir pegar o que é biodisponível. O cálcio do leite é um dos mais... A biodisponibilidade dele pra gente que é mamífero, por que a gente continua tomando? Porque a gente tem, né? Se você pegar um cachorro, jogar leite para ele, vai fazer o quê? Ele vai dizer assim, não quero isso. Ele vai lá, vai tomar, o gato também. Né? Tem muita coisa que vem junto com aquelas lendas da manga com leite. Por que tem a lenda da manga com leite? Leite era um produto nobre, não queriam que os escravos consumissem, eles diziam que manga com leite matava. Não mata, gente, já comi e não morri. Tá? Não, com certeza, se você pegar... fazer besteira hoje, um copo e uma manga. Assim. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque se você pega, por exemplo, crianças, que a maioria delas está tendo uma alimentação péssima, e você ainda exclui o leite, que é, né, uma fonte importante de gordura, uma fonte importante de proteína, cálcio, enfim, várias vitaminas e minerais que a gente encontra no leite, e muitas vezes o que está impedindo aquela criança de ter graves deficiências nutricionais é o leitinho que ela está tomando. Então, eu particularmente aqui não advogo contra, porque entendo o papel e acho que várias pessoas conseguem sim consumir e outras, infelizmente, não, porque ou já desenvolveram alguma intolerância, já nasceram com isso, ou tem problemas de pele, e aí o leite pode interferir. Pode desencadear, pode, isso. Aí vai cada um na sua particularidade, mas a princípio... ele é um bom alimento, assim como a carne, né, galera? A carne, assim, indiscutivelmente, não tem como cortar a carne da nossa dieta, porque seria, na verdade, assim, é um tiro no pé evolucionário, vamos falar assim. Porque o nosso corpo, ele precisa... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia dizer que assim, que a gente vê que quando a gente passou pela Revolução Agrícola, a gente já teve uma diminuição do tamanho do nosso cérebro. Então, isso já é gritante no sentido de que a gente não está indo pelo caminho certo, né? A gente precisa da carne da nossa dieta. E aí, tudo que a gente tenta fazer contrário à nossa natureza, a gente vai ver uma série de problemas de saúde que vão aparecendo na pessoa, que é o corpo tentando demonstrar para ela que ela está indo no caminho errado, ela está lutando contra a evolução, né? É isso aí. Aí o pessoal fala do gado de leite, né? Porque tortura a produção do leite. Gente, não é. O animal, assim, ó, se o terneiro fosse ficar no pé da vaca ali, aquela vaca produzindo 40 litros de leite por dia, ele ia ter que chamar toda a terneirada para mamar na mãe dele lá, senão não ia dar conta de tomar tudo. E os animais são bem tratados.
Tem que entender assim, ó, se eu chegar numa ordenha, na hora da ordenha das vacas, e eu der um berro lá, a adrenalina... Me ligaram, tinha que desligar. A adrenalina vai ocupar o sítio da ocitocina, que estava liberando o leite, e daí a vaca não consegue soltar o leite. Então, assim, ó, é tudo muito calmo, é tudo muito tranquilo. Então, a gente tem... Acho que deu uma travadinha aí. O pessoal resolveu... Deu, achou. Voltou? Oi? Eu acho que o que falta muito é que hoje a gente mora em apartamento, né? Então a gente perdeu esse contato, tanto de abater o animal, tanto de ver uma ordenha. A gente não tem contato, então a gente não sabe como é que funciona. E aí se perduram esses mitos de que o animal é maltratado, de que que os animais sofrem na hora do abate, etc. E vai se perdurando e a gente, como não tá vendo o que tá acontecendo, né? Algumas pessoas acreditam em documentário vegano, em alguma coisa que elas viram na internet, um texto que elas leram de uma empresa que está com interesse ali de vender produto alimentício, né? E aí ela passa a reduzir o consumo cada vez mais de alimentos de origem animal na dieta. É isso aí. E daí cada vez mais o pessoal vai ficar doente. Sabe o que é uma coisa interessante do veganismo? Pelo tempo já da dieta transcorrendo, a gente já está tendo a contrapartida. Pessoas que eram veganas e voltaram a comer carne para voltar a ter saúde. Então a gente já está conseguindo ter esse feedback, assim que eu digo, positivo para o carnivorismo, para a carne, porque a gente consegue provar assim, ó, tá vendo? A gente está avisando. Eu vou indicar um programa, não ganho nada do Discovery Channel, mas vou indicar... Quem já assistiu aquele Os Largados e Pelados? Eu adoro esse programa. Meu sonho é participar de um Largados e Pelados. Meu Deus! A primeira coisa que eles ficam doidos atrás é o quê? Proteína. Um bicho, um animal, alguma coisa, mesmo que seja um inseto, né? Alguma coisa pequena. Hoje até brinquei por causa dessa onda de gafanhoto que parece que vai chegar aqui no Brasil. Eu vi. É proteína abundante que tá chegando. Mas você vê mesmo num programa desse... Até porque acho que o que falta o pessoal entender é que hoje a gente tem uma disponibilidade grande no supermercado de frutas e de vegetais, mas num ambiente, no habitat natural, numa selva, no ambiente do largado não tem. Você sabe o que é planta ali que é venenoso e o que não é? Tu vai ficar pegando plantinha lá e se arriscando, frutinha que você nunca viu na vida, que você não sabe se é venenoso ou não, ou você vai pegar um bicho, né? E vai comer o bicho. É um bicho, com certeza. É aquela proteína biodisponível ali, você tá... E assim, ó, eu te digo uma coisa, eu acho que esse programa, ele tá conseguindo fazer um trabalho que eu percebo quando vão as pessoas que são veganas lá, elas sofrem monstruosamente mais do que a galera... E daí a gente começa a ver que o que pega eles é o psicológico dos maus tratos, porque eles acham que tem maus tratos. Falo, gente, isso é a vida como a vida é. A gente precisa de carne. Se soltar a gente numa mata aí, a gente não vai ficar assim, nossa, vou baixar um pé de bergamota aí, comer bergamota o ano inteiro. Não vai ter. Exato. A gente vai achar carne, a gente vai querer dar jeito de conservar carne. A gente precisa... Eu acho assim que o principal dessa live que eu quis mostrar é que, evolucionalmente falando, com artigos científicos aí... Eu peguei só um, mas tem um monte de artigo, galera. Muito. Se você vê em coisas como Cielo, Google acadêmico, você não pode ficar procurando no Google normal, que às vezes você vai perguntar uma coisa de carnívora, enche de coisa de veganismo, é incrível. E você vê assim, até aqui no Instagram, você vai colocar um GIF, alguma coisa de carne, não tem. É assustador. Você digita lá meat, só vem assim, meat kills, stop eating meat, meat is responsible for coronavirus. Tipo, tudo que você coloca, não, nada a ver. Já aparece a contrapartida, stop eating meat. Não tem nada assim que esteja vangloriando a carne. É muito assustador. Isso. Se você digitar carne no Google, já aparece assim, reduzir carne vermelha, parar de comer carne vermelha. Então a gente vê que tem uma agenda muito grande por detrás disso, para convencer as pessoas, mas eu gostei muito do ponto que você tocou de resíduo mesmo, de coisas que sobram. E a indústria, eu falo que o céu é o limite, né? Porque quando você pensa em carne,
você vai vender o quê a partir da carne? Salgadinho de carne? Mais que dê para fazer uma coisinha ou outra, é pouco. Só Né? torresmo. Só torresmo, exato. Agora, quando você pensa em uma quantidade obscena de frutas e vegetais, pô, o céu é o limite, dá para tu fazer um monte de produtinho com essas coisas, né? Então, lógico que a indústria vai patrocinar isso e não a venda de carne, de ovo, de fígado, então, que nem se fala, Fígado, meu né? Deus, né? Não, e tu sabe assim, ó, outro ponto importante que eu acho que esse ano foi um divisor de águas, que eles usavam muito aquela história assim, ó, produção de carne polui. Gente, pela primeira vez na história da humanidade, todas as indústrias pararam. Aconteceu o quê? A vaca que polui? Não é a vaca que polui, meus queridos, é a indústria. Diminuição da indústria, com certeza. Nossa! Então, assim, a gente tem que entender que a indústria não estava, os animais e nós já estávamos. Então, é uma coisa assim, ó, a gente tem que parar de ficar ouvindo o que a galera que produz em excesso, né? O que a indústria está produzindo lá e está literalmente a gente precisando desovar isso e daí usa o quê? Dietas da moda, outras coisas, eles tentam chegar por outras vias que conquistam às vezes mais, mas se você olhar, você lembra de uma pirâmide alimentar que tinha? Que a base era pão e grão? Ah, tem até hoje. Eu tô aprendendo isso hoje na faculdade. Gente, se você fizer isso, vai ficar obeso mórbido. Onde é que já se viu você se entupir de massa e pão? É só carbo. Carbo é açúcar, gente. Carbo é açúcar. É o açúcar com outra roupa, vamos falar assim. Sim. O carbo, gente, o carboidrato simples, ele faz aquele pico de insulina que eu estava falando. Ele dá aquela elevada na insulina, daqui a pouco é um tombo na insulina aqui. E daí você sente o quê? Fome, preciso de mais. Fome, preciso de mais. E é interessante para a indústria, porque daí, assim, até você falou assim, consome mais. O gorila, né, vai passar 8 horas comendo, mas é assustador, porque a gente tem pessoas que passam hoje 8 horas comendo fácil, porque estão sempre beliscando, assim, alguma coisinha. Então, eu não digo 8 horas corrida, mas a pessoa faz 8 refeições facilmente num dia. Alguém que tá fazendo, beliscando toda hora, tá comendo uma coisinha ou outra toda hora, consegue comer 6, 8 vezes por dia fácil. Enquanto um carnívoro come 1 vez por dia, 2 vezes por dia, sem nenhuma dificuldade. Hoje, por exemplo, eu fiz uma refeição de manhã, uma no almoço, não vou jantar, vou me preocupar de comer amanhã só. E aí a gente vê alguém que está numa dieta rica em carboidrato não consegue pular refeições. Não consegue, fica com muita fome. Por quê? Porque daí a insulina tá lá no chão, a insulina baixa, o corpo dizendo assim, meu, manda mais aí que tu vai morrer de fome. Né? Mas aí não deixa o corpo dar aquele giro do consumo. Então, assim, pessoal, uma coisa que eu acho super interessante, então, só para a gente frisar, tem que cuidar, a indústria, ela quer que você coma calorias vazias. São o quê? Esses salgadinhos que não enchem ninguém. Você pode, nossa senhora, faz o teste. Não, não faz. Mas se você pegar esses salgadinhos, assim, que é um monte de isopor, eu falo que é igual comer isopor. Você começa a comer aquilo não enche, aquilo não sustenta, você quase morre de sede depois, tá? Você quase tem um troço, assim, de sede. E o nosso corpo, mesmo. ele tá sempre querendo regular, o corpo dos animais, ele tá sempre querendo regular a quantidade de proteína que é ingerido. E tu tá consumindo um monte de carboidrato, então tu precisa ter uma quantidade de energia maior para você, enquanto você não atingir o mínimo de proteína que teu corpo requer, ele vai te deixar sempre com fome para que você continue comendo e atinja uma quantidade mínima de proteína no dia. Então você come o pão, aí come a bolachinha, a torradinha, são coisas que tem mais carboidrato do que proteína e você está sempre comendo. Agora a gente percebe que consumindo proteína e gordura direto do alimento, né, onde você já tem isso em abundância, você consegue uma ingestão menor de energia no teu dia, fica mais fácil de você perder peso e de você manter o peso também, né? Você manter o peso perdido ou o peso magro que você tem. É isso aí. A hora que regula, que você consegue entrar nessa dieta não deturpada, né? Que é carne, é origem animal, que você pega e você consegue nivelar isso. Você trabalha coisas como ansiedade, você fica menos ansioso. Por quê? Porque você tem que pensar assim, que a gente na natureza, eu sempre falo para os alunos assim, ó, a gente é um animal
que aprendeu a pensar e daí esqueceu que é um animal. Mas se a gente se fosse solto na natureza, que é por isso que eu acho legal largados e pelados, a vida deles é o quê? Construir um abrigo, comida, proteína, eles ficam doidos, sono. eles veem o bicho ali, ó, eles ficam enlouquecidos, tipo, meu Deus, eu preciso disso. E eles vão ficando realmente frustrados conforme eles não conseguem. E teve uma vez que eu achei bem legal que eles foram se aventurar com frutinhas, eles tiveram uma síndrome hemorrágica no estômago, porque eles não sabiam que aquela frutinha tinha alguns contaminantes e tal, foram parar, tiveram que sair 2 ou 3 participantes, porque os outros olharam assim, cara, eu não vou comer essa frutinha, eu sei que vocês estão com fome, mas eu não vou comer. Exato. E os que comeram saíram do desafio. Então são coisas assim que eu acho que está tentando resgatar o nosso lado humano, né? O nosso lado humano animal, vamos falar assim. A gente é um animal fora do habitat natural, né? Isso, a gente saiu do habitat, a gente facilitou a vida, só que daí agora quem também facilitou está tentando fazer o quê? Jogar um monte de coisa. E eu digo assim, ó, pode ver, as pessoas que têm saúde, né? Elas são pessoas o quê? Que comem carne e produtos de origem animal. Aquilo que eu falei da banha, do lavar a panela, aquilo é bem legal porque ali é visível. Eu gostei da ali frase você que a banha foi a primeira geladeira. Porque até hoje claro. a gente vê carne na banha, né? É um método Sim. de conservação. Sim, tá voltando. Sabe o que eu acho super legal? Que graças a Deus a gente tem resgatado algumas coisas, assim como vem a indústria pressionando muito para consumir grandes volumes de comida mais barata, que tu pode ver, que a comida que não presta, ela é acessível. Você compra facinho ela, né? E tá cada vez mais barato. Eu lembro que quando eu era criança, nossa. às vezes aqueles chocolatinhos lá que eu pedia, eu lembro que tinha uma bolacha Calypso, que eu chorava pra minha mãe e falava, ai, compra Calypso, que eu gostava. Comia na casa dos amigos, mas minha mãe não comprava, porque era muito caro. Era um pacote que na época era R$11, uma coisa absurda. Hoje você vê bolacha Calypso lá, ou do tipo, vendendo por R$3, R$1,99. Então tá muito barato. E aí as pessoas se perdem nisso, né? Porque é gostoso, vicia. E ainda barato, quer dizer, eles te pegam de todos os jeitos, né? Perde de todos os jeitos. Ele deturpa o paladar, porque daí você fica com vontade de comer aquilo. Sim. E a gente fica com o paladar meio desajustado. Eu falo, a gente aqui, interiorzão, a gente acaba sendo mais rusticão, às vezes, eu até brinco, né? Mas a oferta de comida que não é comida de verdade, ela tá muito grande. Era uma coisa assim que não era tão exacerbada alguns anos atrás. E a gente fica aí para a galera pensar nisso, essa manipulação da indústria sobre o que a gente pensa, porque daí às vezes pega alguém ícone, né, e joga lá para falar isso. Eu defendo a produção animal, defendo que a gente produz com bem-estar animal. Gente, produtor nenhum. É aquela coisa assim, ó, você quer perder dinheiro? Você é louco para querer perder dinheiro? Exato. Não, então a gente produz com bem-estar. Com certeza. É simples a conta, sabe? Ah, mas eu não como carne pela causa animal, viu? Compra carne rastreada, tem os selos. Ó, essa carne tem origem tal. Hoje em dia já tem aqueles QR Code que às vezes você consegue ver a fazenda que o bicho veio. Pelo celular, exato. Pelo celular. Então é para tentar resgatar um pouco esse lado do humano como um animal, para a gente lembrar que a gente precisa de coisas que o nosso organismo conhece. O ponto é esse, gente. O nosso organismo, ele conhece o quê? Proteína. Lembra do seco que o ser humano, o seco evoluiu, e agora quando vai alguma coisa dentro dele, você vai parar na mesa de cirurgia, porque você tem que daí tirar ele fora, porque ele inflamou, produziu gás, inflamou, enquanto no equino ele é uma câmara fermentativa gigantesca. Pra vocês terem noção, no equino, olha, só vou voltar um pouquinho aqui. Deixa eu só te falar uma coisa. Aqui vai fechar, porque ele tá dando uma hora. Tá dando tempo. Tá. Mas então, beleza. Pra falar ou a gente marca? Não, eu acho que tá ótimo já. Eu acho que tá ótimo, galera. A gente precisa da carne. Fisiologicamente falando, nosso corpo precisa. Não tem como voltar atrás na evolução, não, galera. Depois eu vou pedir que quem tiver alguma dúvida, que seja relativa ao tema que você debateu, te mandar lá um direct. Pode ir lá, de boa. Responder. Mas queria te agradecer, porque foi excelente a aula que você deu. E vai ficar salva aqui, vai entrar no meu IGTV também. Depois eu vou ver se eu consigo subir pro YouTube. Eu vou ver se eu consigo compartilhar também já, viu? Adorei e acho assim, ó, a gente tem que defender, a gente tem que mostrar
que a indústria não está certa e que a gente tem que comer carne, gente. Maquele e Carol, que eu estava vendo vocês aí, a Maquele que me apresentou. Beijo! Beijão!